Vamos estudar? Amém, amém e amém. Hoje nós vamos trazer um tema que é considerado um espinho por muitos, é considerado uma dificuldade por outros muitos. Hoje nós vamos trazer um tema que chega a ser complicado para muita gente, mas nós vamos tentar, nós vamos trabalhar, com certeza o Espírito Santo de Deus nos dará a orientação para que a gente possa traduzir, descodificar este texto da forma mais suave e tranquila possível. Nós estamos ainda no livro de Atos, estamos estudando Atos dos Apóstolos e estamos hoje no capítulo 4, versículo 32. Capítulo 4, versículo 32, e a gente entra por um pedaço do capítulo 5 e vai até o 16. Então nós vamos de 32, de 4 até o capítulo 16 do capítulo 5, versículo 16 do capítulo 5, para entendermos o que é que realmente aconteceu aqui. Ok? Já está aí com o seu manual de sobrevivência. Amém, amém e amém. Na minha versão, Atos 4, 32 diz assim: Era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram compartilhadas. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia entre eles necessitado algum, pois todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E distribuía-se a cada um conforme a sua necessidade. Então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma propriedade, vendeu-a e trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Ora, certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do valor, sabendo sua mulher, mas levou o resto e o depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, retendo parte do valor da sua propriedade? Guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Por que planejastes isso em teu coração? Não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. Ananias, ouvindo esta palavra, caiu e morreu. E um grande temor caiu sobre todos os que ouviram isto e viram isto. Levantando-se os jovens, cobriram o morto e, levando-o para fora, o sepultaram. Passado um período de 3 horas, entrou também a sua mulher. Não sabendo do que havia acontecido, perguntou-lhe Pedro: dize-me, por favor, vendestes também aquela tua propriedade? Respondeu ela: sim. Por quanto foi que tu vendestes? Por que é que entrastes em acordo para tentar o Espírito Santo? Então, aí à porta dos pés dos que sepultaram teu marido e também te levarão. Imediatamente ela caiu aos pés e morreu. Entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. Houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. Muitos sinais de maravilhas eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos reunidos no pórtico de Salomão. Ninguém mais ousava juntar-se a eles, embora o povo os admirasse muito. A multidão dos que criam no Senhor, tanto de homens como de mulheres, crescia cada vez mais, de modo
que levavam os enfermos para as ruas e os colocavam em leitos, em macas, para que os mesmos, ao menos, fossem tocados pela sombra de Pedro, quando esse passasse e cobrisse alguns deles. Também das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, levando enfermos e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Amém, amém e amém. Pensa bem num texto que dá uma margem para confusão, um texto de extrema necessidade de estudo, de aprofundamento, mas as pessoas se recusam a entender realmente o que acontece e transformam isso numa arma, transformam este texto numa arma poderosa de extorsão. Eu vou dizer de extorsão mesmo, ok? Aqui diz que os apóstolos se reuniam, as pessoas se juntavam a eles, e estas pessoas vendiam o que tinham e colocavam na obra. Por algum tempo, a Igreja Católica, quando recebia alguém ou quando alguém entrava para o monastério, ele depositava a sua riqueza na igreja e a igreja usava essa riqueza para continuar o seu trabalho. E era isso que era feito antigamente. Hoje transforma-se isso numa arrecadação infinita de dinheiro, uma cobrança infinita de dinheiro feita por algumas instituições, a qual não é necessidade verdadeira. Crianças, prestem bem atenção. Esse casal que morreu porque vendeu o terreno e deu só uma parte para os apóstolos, é porque eles estavam enganando, é porque eles criaram uma artimanha. Porque, entenda, havia um compromisso velado de que todos ajudariam-se a si mesmos. Havia um compromisso velado de uma comunhão. E as pessoas precisam entender isso de uma vez por todas. Eu sei e eu entendo que nada é de graça nesse mundo. Eu sei e eu entendo que as coisas têm despesa. Mas o problema é que as pessoas resolveram agora que elas precisam de muito mais para poder servir a Deus. E quando elas precisam mesmo é de poder e de força. Mas elas estão preocupadas em construir grandes prédios, grandes igrejas, cada uma mais bonita que a outra. A troco de quê mesmo? Será que se Jesus voltasse à Terra, ele se enfiaria dentro de uma igreja linda e maravilhosa, ou ele iria lá para a Vila do Crack, sentar com os craqueados e livrá-los do mal? Jesus andaria no meio dos necessitados, ou ele vai se enfiar dentro de uma igreja poderosa e ficar orando o dia inteiro achando que... Não vai, gente. Eu sei que esse é um tema complicado, eu sei que esse é um tema difícil. E eu não estou dizendo para você não ir à igreja. Eu só quero que você entenda que a grande necessidade é cumprir a necessidade. Eu participo de uma igreja e essa igreja tem compromisso com água, luz, tem compromisso com material de limpeza. Então a gente contribui, sim, lógico que a gente contribui. A gente contribui para manter a igreja limpa, para manter a igreja com energia, a gente contribui para a igreja ter água, a gente contribui para a igreja ter funcionários, se for preciso. Se o pastor vive somente para a igreja, a gente estabelece um salário e contribui como despesa, um salário justo, um salário honesto, como qualquer outro trabalhador, se é que ele vive em função de cuidar de um grande rebanho. Se ele não trabalha, porque eu ainda acho que o pastor deveria ter o trabalho dele e o trabalho da igreja para mostrar que ele realmente é um homem do dia a dia, para fazer a parte dele. Por isso que não pode ser uma igreja de um pastor só, tem que ser uma igreja de vários pastores. Por isso que uma igreja não pode ter 6.000, 10.000 pessoas. Nós podemos e conseguimos naturalmente atender no máximo a um grupo de 150, no máximo de 200 pessoas, porque cada uma vai trazer mais 4, e a gente consegue dar uma certa assistência. Até aí
Daí para frente você não cuida mais. Você só está juntando gente, você não cuida, você não chega perto, você não sabe quem é, você não sabe como é. Então, meus queridos, eu sei que o que eu estou falando aqui é pé de confusão. Eu sei que o que eu estou falando aqui é pé de briga com muita gente, porque as pessoas transformaram uma obrigação econômica e financeira com a igreja, e a igreja tem que se fortalecer. Uou, 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 uou. Eu tenho visto algumas igrejas que estão pegando o dízimo, estão construindo casas para os que não têm, estão sustentando os que não têm. Legal, maravilhoso. Mas eu quero que você entenda que é chegada a hora de sermos responsáveis. E aqui tem uma passagem interessante no versículo 36 que fala que o José, que era chamado Barnabé, que era chamado filho da consolação, levita natural, vendeu uma propriedade e doou. Os levitas naquela época, eles não davam, eles só recebiam. As 12 tribos de Israel foram divididas e havia uma tribo só de levitas, que eram os cantores, eram os adoradores, eram os músicos, eram aqueles que incentivavam. Esses não faziam nada e recebiam das outras 11 tribos um percentual para que eles se sustentassem. Mas este levita, que participava desta congregação dos apóstolos, este levita estava colaborando com a parte dele, porque ele assim entendeu que tinha que compartilhar. O problema do Ananias com a mulher dele é que eles quiseram enganar. Era só dizer que não ia dar, era só dizer eu não vou dar porque eu vou precisar de fazer tal coisa. Não, ele inventa e vai lá e dá uma parte e engana o resto. Por que você tem necessidade de enganar? Não tem necessidade de enganar. Existe uma situação verdadeira em que nós precisamos entender que quando eu tenho 100% e eu tiro 10%, eu passo a ter 90%, e 9% significa potência máxima. Só que esses 10%, se você quiser dar para a igreja, é problema seu, mas você pode administrar o seu dízimo. Você pode, o que você não pode é não fazer nada e não contribuir para ninguém. E você pode pagar o seu dízimo de várias formas. O importante é que você contribua para que o reino esteja melhor, para que as pessoas à sua volta sejam servidas. Você pode contribuir para um mundo melhor e essa é a sua grande responsabilidade. E quando eu falo isso, eu praticamente sou expulso da igreja, porque eles não querem que seja falado isso. Eles querem que você pegue o dízimo e jogue dentro da igreja, para eles fazerem uma igreja cada vez mais bonita, com fios de ouros, onde Deus não está. Onde Jesus não está, onde as pessoas estão sendo e se enganando, porque não é isso que é o propósito. O propósito é estar em paz. Eu sei que existem responsabilidades, onde eu participo, onde eu comungo, onde eu vou às reuniões, eu vou colaborar sim. Eu vou colaborar para ajudar a pintar, eu vou colaborar para pagar a luz, a água, o telefone, eu vou colaborar com o que for preciso. Mas isso chama-se rateio. Isso chama-se comunhão e não exploração e extorsão. Então, nessa manhã, comprando essa briga desse tamanho, eu quero que você entenda que você é responsável pelo dinheiro que você tem no seu bolso, pelos bens e as propriedades que você tem. Porque antes de serem suas, elas são de Deus. E elas não podem ser usadas e servir para propósito mesquinho. As coisas que você tem, elas têm que servir para te dar apoio, para que você possa servir às pessoas à sua volta. As coisas que você possui, o dinheiro que você tem que servir para que você seja um bom cristão, um bom irmão, e que você possa ir cada vez mais longe, estendendo a tua mão, estendendo a tua oração, estendendo o teu carinho e o teu poder. Vamos entender isso de uma vez por todas. Se você participa de algum lugar, de alguma igreja, de alguma congregação, e essa congregação tem que pagar água, luz, telefone, ajude, lógico que você tem que ajudar. Tem papel higiênico, tem material de limpeza, tem shampoo, tem, sei lá, para lavar a mão, tem sabonete líquido, tudo isso custa dinheiro. Tem a água que você bebe, o copinho plástico que você gasta, tudo isso custa dinheiro. Então a gente rateia quanto é que custa e vamos ratear pelos participantes e todo mundo ajuda. Legal? Legal. Daí para frente, o que sobra do seu dízimo é responsabilidade sua de compartilhar. A não ser que você seja preguiçoso, preguiçosa,
e não tenha coragem de compartilhar o seu dízimo com Deus, ou seja, devolver a Deus o que é dele, aí você entrega para alguém fazer. Mas eu gostaria muito que você criasse juízo e tomasse posse da sua responsabilidade. Nós estamos o tempo todo pedindo para Deus, Deus faz isso, Deus faz aquilo, e o mínimo que é crescer e aprender a administrar o que Deus nos coloca, o que Deus nos permite, o que Deus nos dá nas nossas mãos, é o mínimo que nós podemos fazer em retribuição a tudo de grandioso e maravilhoso que Ele faz com a gente. Então, dê muito mais amor, dê muito mais tempo, contribua, deixa de ser egoísta. O grande lance desse texto é: deixe de ser egoísta. Deixe de ser egoísta. Desapegue-se de você mesmo e doe-se inteiramente ao reino, às pessoas à sua volta, à sua família, aos seus amigos. Deixe de preguiça, deixe de acomodação e passe a servir para servir, porque essa é a grande missão dos missionários urbanos. E eu vejo esse texto como um testemunho, eu vejo esse texto como uma estrutura poderosa, fortalecendo o nosso lema de servir para servir. Eu espero que muitos me entendam. Os que não me entenderem, pode escrever para mim, pode botar para quebrar na minha cabeça, mas infelizmente eu não vou mudar de ideia. Eu não concordo com a exploração e a extorsão. Eu concordo sim que nós precisamos contribuir, precisamos ajudar os que precisam quando nós podemos ajudar, precisamos ter condições de estender as nossas mãos. Aí sim, aí valeu. Vamos lá, vamos fazer um mundo melhor.